Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Oi. A pergunta o que é assim. O que é? De dia tem 4 pés e de noite tem 6. Se você quiser pensar mais, dá um pause no vídeo. Já pode falar a resposta? A cama. Tchau. Oi, turma linda! Tudo bem com vocês, meus amores? Que bom! Então, hoje, quarta-feira, nós vamos voltar para as nossas aulas de ciências. Porém, hoje nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos que nós já vimos, que nós trabalhamos, sobre os conteúdos que nós já vimos nessa última apostila, tá bom? Então, nós vamos trabalhar na página, lá em Ciências, das páginas 2 até a 14. Então, nós vamos relembrar o que nós trabalhamos, desde a página 2 até a 14. Vamos lá? Então, nós vamos relembrar aqui sobre os diferentes tipos de plantas que nós vimos. Então, a gente viu que as plantas, elas são diferentes umas das outras. Elas possuem formas, cores, tamanhos diferentes, os locais onde vivem, algumas são terrestres, outras são aquáticas, algumas dão frutos, outras não, ok? Olha aqui, aqui nós temos alguns exemplos. Esse primeiro grupo aqui em cima é um grupo de plantas aquáticas. Então, elas necessitam estar na água para sobreviverem. Olha só, mesmo que todas elas precisem da água para sobreviver, a gente também consegue identificar que cada uma tem o seu jeitinho. Algumas com folhas largas, outras com folhas mais estreitas, um verde mais escuro, um verde mais claro, algumas com flores, outras sem flores. E a mesma coisa com esses outros dois grupos de plantas terrestres. E a samambaia aqui não é bem uma samambaia, né? Mas é um tipo de planta aérea, ela precisa ficar no alto, ok? Então, mesmo nesses outros grupos, olha só, a gente vê aqui vários tipos de plantas, algumas com verde mais claros, outras com verde mais escuros, outros tons, algumas mais grossas, outras mais finas. Então, as plantas, elas são totalmente diferentes umas das outras, tudo bem? Então, olha só, algumas plantas, o fruto nasce na árvore. Olha só, aqui nós temos alguns exemplos. Ó, o pé de banana. Vocês sabem como se chama o pé de banana? Bananeira. Aqui nós temos um pé de manga. E esse aqui vocês conhecem? A jabuticaba, uma jabuticabeira. E aqui nós temos uma laranjeira, né? Um pé de laranja. Então, em algumas plantas, o fruto nasce na árvore. Olha só, como esses são os exemplos que nós temos aqui. Porém, em outras, o fruto nasce no chão. Por exemplo, a melancia, o abacaxi. Então, aqui nós estamos vendo que mesmo sendo plantas, vimos as diferenças, algumas elas têm características diferentes, né? Como é o caso do tipo de fruta. Algumas frutas vão nascer na árvore, outras frutas vão nascer no chão. Ô, Pro, mas por que essa fruta nasce no chão? Porque a planta fica no chão. Ela não é uma planta que tem um tronco grande, como a laranjeira, por exemplo, tá bom? Então, olha só, nós vimos que as plantas, elas são divididas em partes. E agora não. E cada uma tem uma função importante que ajuda e mantém o vegetal vivo. Vamos ver? Olha aqui. Aqui nós temos a imagem de uma árvore. Olha só. E aqui nós temos as partes dessa árvore. Ó, as sementes que caíram das frutas. Nós temos a raiz, o caule, a fruta, folha, flores, né? Toda essa copa, a gente chama de copa da árvore, né? Que é o conjunto de todas as folhas. Então, olha só, aqui nós temos uma árvore, né? E as partes que ela tem, as partes de um vegetal. E aí, olha só,
Então, agora nós vamos falar um pouquinho. Então, pera lá, vou voltar. Todo mundo entendeu que as plantas, elas têm algumas partes, e essas partes, elas são responsáveis por algumas coisas? Por exemplo, as sementes, elas vão dar origem a uma nova planta. Então, a gente geralmente encontra a semente aonde? Dentro das frutas. E a raiz? Para que a raiz serve? A raiz, ela serve para fixar o vegetal no chão e também sugar os nutrientes e a água do solo. O caule, ele também serve para manter a estrutura do vegetal, da árvore, e ele também é responsável em levar aqueles nutrientes, a água que a raiz sugou, para o resto do vegetal. Então, olha só, aqui as folhas, elas são responsáveis pela respiração da planta. E também é a folha que realiza aquele processo que nós conhecemos chamado fotossíntese, que é quando a planta produz o seu próprio alimento. Aí nós temos as flores. As flores, elas geralmente, elas atraem insetos polinizadores, que nós já vamos ver um pouquinho mais para frente. E o fruto, ele serve de alimento, mas ele também serve para proteger a semente, que vai dar origem a um novo vegetal. Tudo bem? Deu para entender? Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre as flores. E as flores, elas também têm partes, como esse aqui que nós temos na apostila. Nós temos a pétala como parte da flor, nós temos o androceu, que é a parte masculina e reprodutora da planta, e nós temos o gineceu, que é a parte feminina, onde as sementes são geradas. Então, quando vem um bichinho e se esfrega no vegetal, aí sai o daqui de cima, encosta com outro pedacinho da planta, e aí ele vai gerar um novo vegetal, uma nova flor, tá bom? Então, aqui é mais ou menos só para vocês entenderem que as flores, elas também têm partes e que são importantes, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre o que é a polinização e os seus agentes. Então, nós vimos que a polinização ela é fundamental para a reprodução dos vegetais, porque por meio dela, outros vegetais podem nascer e continuar o ciclo de reprodução. Vamos lá. O pólen e os seus agentes. O que é, na verdade, o pólen? O pólen é aquele pozinho que fica nas flores. E quando os agentes polinizadores vêm, eles levam esse pozinho para outros locais. E esse pozinho vai gerar uma nova flor. E aí, que tipos de agentes nós temos? Olha só, a abelha é um grande agente polinizador, o beija-flor, a joaninha, borboletas. A chuva é um agente polinizador, porque por meio da chuva também acontece de levar as sementes dessas folhas. E o vento, olha que lindinho, ó. O vento, ele também é um agente polinizador. Por quê, Pro? Porque ele leva as sementes para outros locais, que acabam gerando uma nova planta, tá bom? O principal polinizador, lembra que lá na apostila falava para vocês assistirem um filme chamado Bee Moving? Naquele filme fala muito sobre a importância da abelha, né? Na natureza, a abelha é um dos principais polinizadores que existem no planeta, tá bom? Agora, a prof vai explicar para vocês a tarefinha que vocês vão fazer, tá bom? A tarefinha é desenhar no caderno de ciências uma planta indicando as suas partes e função. Esse aqui é só um exemplo. Então, vocês vão desenhar toda o vegetal e vão escrever lá a raiz. Para que ela serve? Embaixo. Depois vai desenhar lá o caule ou tronco, porque o tronco ele pode ser chamado tanto de tronco como de caule. Vai escrever lá, caule e tronco. Para que ele serve? Ah, o fruto, para que ele serve? A folha, para que ela serve? A flor, para que ela serve? Então, vocês vão escrever isso que está aqui, ok? Escrever isso aqui no caderno, desenhar, esse aqui é só um exemplo, vocês vão fazer como vocês acharem melhor.
Então, vocês vão desenhar a árvore, escrever as partes dela e explicar lá, escrever junto para que serve aquela parte, porque que ela é importante para o vegetal, ok? Tudo bem? Então, gente, por hoje é só. Foi uma aula bem rapidinha, somente para a gente relembrar. Um grande beijo. Até amanhã, se Deus quiser. E fique com o que é de um amigo aí no final do vídeo, hein? Tchau, tchau! Oi, prof, tudo bem? Oi, turminha. O que é? Um pontinho preto no fundo da geladeira. Um gelo fantasiado de Zorro.